Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre cores, equilíbrio emocional, físico e mental. Certamente você já ouviu falar sobre as cores, o uso das cores no nosso dia a dia, não é verdade? Você sabia que as cores, elas podem equilibrar corpo, mente e as nossas emoções? Pois é, elas podem sim. E é sobre exatamente isso que eu vou conversar com Rosa Helena. Vai ser um papo super bacana, porque ela é especialista em Feng Shui. E Feng Shui tem tudo a ver com as cores, com as emoções. As cores, gente, estão presentes em toda parte, exercem uma grande influência no nosso comportamento e nas emoções de todos os seres humanos, também dos animais. Algumas cores podem transmitir mensagens e outras são capazes de estimular sensações. Os benefícios do uso das cores apropriadas são tão eficazes que há décadas elas vêm sendo aplicadas em tratamentos a favor da saúde. Então, bora lá convidar a minha Rosa Helena entrando em poucos minutinhos. Enquanto isso, você pode clicar aqui nesse aviãozinho e mandar para seus amigos, amigas, o convite para essas pessoas participarem, então, assistirem ao nosso encontro. Você que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E olha, parece que a gente combinou, estamos com cores parecidas, a gente não combinou nada. É verdade, Tudo bem, querida? tudo. E você? Como é que você Tudo ótimo por aqui. Então, eu estava falando aqui, eu nem me apresentei, né, gente? Meu nome é Ivy Fávero, eu sou terapeuta, cromoterapeuta, trabalho com várias técnicas terapêuticas aqui. E aqui na minha rede social a gente está sempre falando de uma coisa legal, de uma coisa bacana. Hoje convidei a Rosa Helena para a gente falar a respeito das cores, cores e equilíbrio emocional. Cores que a gente pode usar na roupa que a gente veste, que a gente pode usar nos objetos que a gente tem perto da gente, nas plantas, nas flores, na decoração, enfim, um monte de jeito aí de usar as cores ao nosso favor, não é, Rosa? Sim, muito importante as cores. Eu gosto sempre de estar colocando cores nos ambientes, deixando alegre. É isso aí. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui de novo e para falar desse assunto que é tão bacana, né? Tão legal. Algumas pessoas acham que a cromoterapia é, é complicada, que ela é a ciência que promove, né, o equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente e das emoções por meio das cores. É um papo misterioso, meio mágico e que não tem comprovação científica. Mas a gente sabe que, por exemplo, no Feng Shui, a cromoterapia é muito utilizada, né? Talvez não com esse nome, mas na prática é o que acontece. Você usar as cores nos ambientes para promover o equilíbrio desse ambiente, a harmonia desse ambiente. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do uso das cores para a promoção do equilíbrio emocional, físico, mental, como que você usa isso no seu trabalho, no seu cotidiano? Quem te procura, procura falando o quê? Com que dúvidas? Sim, as cores são muito utilizadas, principalmente nos quartos, na hora de dormir, para você ter um sono melhor, mais tranquilo. Não utilizar muitas cores muito vibrantes, muito fortes. Na sala, eu procuro utilizar também cores claras. E eu aplico o baguá, né, na planta, e para cada área tem uma cor específica. Então, eu também gosto de utilizar essas cores específicas para ativar cada guá da casa, dos ambientes.
Isso também é bem legal. É muito legal, né? Porque assim, as cores, elas estão também relacionadas a diferentes áreas, né? Saúde, amor, prosperidade, dinheiro, trabalho, amigos, várias coisas aí que você pode fazer a planta da casa e aplicar nos ambientes. Tem a área da saúde, por exemplo, que é o amarelo. A área do romance, do amor, costuma ser vermelho, mas a gente sabe também que se cair no quarto, o uso do vermelho pode dar ruim, porque, em exagero, obviamente, né? Porque o vermelho é uma cor que ela nos acelera, ela nos incentiva, é uma cor forte, né? Então, a gente pode usar o vermelho, por exemplo, mas usar com cuidado, com devagar, devagar com andor, né? Sim, o Queria que você vermelho falasse eu um gosto pouco de usar disso. muito. O vermelho eu uso ele nos quartos até para ativar os relacionamentos e também para ficar legal o quarto, aconchegante, mas eu gosto de usar nos detalhes mesmo, para não ficar pesado. No máximo, a parede da cabeceira dá para usar, mas é o máximo. Eu prefiro nos detalhes o vermelho nesse caso. Então, no meu quarto eu tenho o vermelho, mas não é um vermelho sangue, é um vermelho mais fechado, né? E essa parede que a gente escolheu, ela justamente está atrás. Então não é uma cor que você fica olhando para ela, porque se você fica olhando, aí a tendência é mesmo essa aceleração, né? Porque o vermelho é uma cor excitante, não é à toa que tem lojas que utilizam o vermelho e o amarelo, que é para excitar as pessoas para que elas consumam mais, né? É para isso que essas cores são utilizadas aí. Mas a gente está falando aqui das cores para o equilíbrio emocional. E essa semana eu fiz um post aqui na minha rede social falando do índigo, do violeta e do azul, que são cores muito ligadas a isso, né? Ao equilíbrio, às emoções, ao cuidado. Queria que você falasse um pouquinho dessas cores e de outras cores que nós podemos utilizar para ajudar nesse controle aí emocional, para nos trazer paz, tranquilidade, porque não são só essas cores, tem mais. Tem mais. Ai, mas eu adoro essas cores. Eu acabei, ontem mesmo, eu indiquei para um espaço de terapia integrativa que eu estou fazendo na Praia Grande. Eu indiquei justamente essas cores para eles usarem lá, porque são cores legais, que traz uma calmaria, né? É muito bom. Assim como o verde, a gente pode usar também. Sim, oi, Daura, minha querida. Oh, Aliás, Daura, a Aline entrou aqui também. A Aline também é arquiteta, também trabalha com Feng Shui. Tem muita gente legal aqui acompanhando essa live. Então, outro dia me perguntaram que cor é boa para utilizar no quarto, não com esse objetivo de incentivar o amor, de acordar o amor, mas com o objetivo de ser um lugar tranquilo, né? Eu indiquei os tons mais amadeirados, o marrom, nas suas diferentes tonalidades. Porque o marrom ele traz essa coisa da terra, e terra é aconchego, né? Terra é. Até o cheiro da terra eu acho que é aconchegante. Mas eu sei que tem outras possibilidades também, né? o marrom, ele traz proteção, ele traz, é uma cor legal, que traz estabilidade, responsabilidade, segurança, sabe aquela pessoa insegura? Às vezes o marrom ajuda nisso. É bom. É. Outro dia, meu filho queria pintar uma parede do quarto dele de preto. O que você diria para esses sujeitos ou sujeitas que querem pintar a parede do próprio quarto de preto? Que efeitos emocionais
ou físicos, uma parede preta pode trazer no quarto, porque se você usar em outras áreas, são outras Sim. coisas. O preto é uma pergunta que sempre me vem também. Posso utilizar o preto no quarto? Eu não indicaria, porque o preto é uma cor que pode trazer tristeza, melancolia, depressão. Às vezes precisa ver como que é também essa pessoa, né? Às vezes uma parede, talvez, se equilibrar com o restante do quarto. Se o restante do quarto ficar mais equilibrado, mais clarinho. Mas mesmo assim, tem tantas outras cores, né, para usar. Exatamente. Porque a intenção do preto numa parede é que as pessoas escrevam, deixem recados, né? Então, talvez o mais apropriado seja numa área de convivência maior, né? Até talvez num pedacinho da sala, caso você more no apartamento, ou numa varanda gourmet, ou lá na área da churrasqueira, do seu quintal, enfim. Porque o objetivo do preto, a maior parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, que querem ter uma parede preta, o objetivo é esse, né? É que seja Uma uma cozinha, lousa, numa cozinha fica bacana, né? sim. Bacana isso, bacana. Agora, sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a cromoterapia, por exemplo, é uma técnica séria e que ganha cada vez mais adeptos que estão justamente em busca de equilíbrio, né? E tem algumas cromoterapeutas, terapeutas integrativas que indicam o uso das cores justamente e aí, cores variadas em diferentes ambientes, na roupa, na alimentação, enfim, porque elas são capazes de influenciar o humor e atrair diferentes energias, porque cor, na verdade, é frequência energética, né? Sim, E que está o tempo todo nos influenciando. E aí elas são capazes de influenciar não apenas quem usa essa cor, mas também quem observa, quem está sob o efeito dessa cor, né? Ou seja, a gente, a partir das cores que usa como vestimenta, do logo que a gente coloca para nossa empresa, ou as cores que a gente pinta as paredes da nossa casa, que a gente usa na cortina, enfim, a gente se influencia, a gente influencia o outro e, inclusive, traz energia mais negativa ou mais positiva, dependendo aí da situação. Então, por exemplo, o vermelho, né? Vamos falar aqui de novo do vermelho. O vermelho é sim a cor do amor, como o rosa é, né? Eu, por exemplo, prefiro na roupa utilizar o rosa. Por quê? Na boca, o vermelho. Mas ah, por que eu não uso tanto o vermelho na roupa? Porque o vermelho é uma cor que ela, como eu disse, ela me acelera. É uma cor que ela é estimulante. Então, de repente, você está num estado de humor, e a gente está falando aqui de humores de equilíbrio ou de desequilíbrio. Você está num humor mais acelerado, você está naquele dia que você está querendo morder o pé da mesa. Você vai usar o vermelho, você vai estar. Você tende a ficar mais agressivo, mais, né? sim. Então, eu uso nesse dia, por exemplo, eu prefiro usar um rosa ou até um vermelho mais fechado do que mais vibrante, porque aí a característica desse vermelho muda, Um justamente por causa vinho, da bordô, um vinho, exatamente. Se alguém chegar para você e falar, Rosa, eu quero um ambiente de criatividade. Eu tenho que estar com o meu humor sempre elevadíssimo, sempre tenho que estar sempre de bom humor, sempre feliz da vida. Que cores você indicaria para essa pessoa usar, tanto no ambiente quanto na roupa? Lembrando que equilíbrio é sempre a melhor saída, né? sim. Ai, amarelo. Amarelo é a cor da alegria, então é uma cor super em alta. O laranja também é muito bom, comunicação.
Essas duas cores eu indicaria para essa pessoa. Você sabe que tem empresas que trabalham com liderança, com, com, com processo de liderança, formação de coaches, enfim, e essas empresas costumam ter, esses espaços de treinamento, costumam ter o laranja mesmo, ou numa parede, ou na decoração, nos detalhes, costumam ter o laranja, porque o laranja realmente é uma cor bacana para despertar a nossa veia criativa. Como o amarelo é, né? O amarelo, eu sempre digo que o amarelo é sol, é vida, Sim, alegria. alegria, e é muito legal quando a gente consegue associar, inclusive com elementos da natureza, né? Então, se você, por exemplo, vier me dar uma flor e você me perguntar qual é a flor que eu mais amo, certamente eu vou te Girassol. dizer o girassol. Exatamente. Porque o girassol é Maravilhoso. o símbolo, né? Um dos símbolos da vida, da vitalidade, da alegria. Como o gerânio e as flores do gerânio, que são, na maioria das vezes a gente encontra as flores mais alaranjadas ou mais rosadas, né? Depende. É a planta da feminilidade, né? E aí, se você comparar, ligar, você vai pensar no gerânio com o romantismo, com a coisa feminina mesmo, né? E não é à toa que as pessoas indicam o rosa como uma cor feminina. Não que o azul não seja, não deva ser usado por nós mulheres, porque eu tenho uma coleção de roupa azul, adoro, né? E uso sempre, porque o azul também é uma cor que, para mim, funciona muito, porque eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa que estou sempre Ai, o aqui, azul ali, fazendo mil coisas, e aí eu uso o azul justamente para o equilíbrio, né? Justamente para o equilíbrio, o que é muito bacana. sim, eu gosto bastante do azul também, do verde. Você normalmente sugere o verde em que circunstâncias? Eu sugiro verde em banheiros. Eu gosto bastante de usar verde para trazer um frescor, para trazer um ar bem gostoso. Os quartos, os dormitórios, eu também indico um verde, um verdinho. Verdinho, né? Verde claro. A Uhum, um sala, verde erva doce. isso. Se a pessoa quiser um verde mais escuro, aí eu já vou pegar uma parede na sala. A área da família também, se quiser seguir as áreas do Baguá. Legal. A área dos amigos costuma ser uma área que se usa muito branco, né? Branco, cinza, metal também. Legal, legal. Muito embora eu acho que a área dos amigos você poderia também, no Baguá indica usar essas cores, né? Mas também a área da alegria e da criatividade, né? Então, usar nos detalhes uns outros tons, eu acho que ficaria interessante. Sim, depende muito da intenção, né, da pessoa, o que que a pessoa quer levar para aquela área. Mas dá para fazer sim. Muito legal isso mesmo. Agora, eu queria que você falasse de uma coisa que a gente tocou numa outra live que a gente fez, mas que a gente não explorou muito, né? Que é a questão de você fazer o Feng Shui pessoal. Quando você faz isso, eu quero que você explique aqui. Quando você faz isso, como é? Eu chego para você, te contrato e falo, Rosa, eu quero fazer o Feng Shui pessoal porque eu quero cuidar do meu equilíbrio emocional. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Como que é esse processo? Como se dá esse processo? Eu acabei criando uma mentoria de Feng Shui, onde eu também aplico o Feng Shui na gente, digamos, né?
Então eu faço o quê? Uma limpeza de crenças limitantes, porque no Feng Shui se fala muito sobre prosperar, né? Vamos fazer o Feng Shui em casa para prosperar. Mas por que não também se olhar um pouco por dentro, né? Como que está a sua vida agora? Qual nota você dá para cada área da sua vida hoje? Como que tá? O que que você pode melhorar? E crenças limitantes também. Eu falo um pouco sobre autossabotagem, vitimismo, falo um pouco sobre a energia do dinheiro, como que é isso para você, várias coisas que eu encaixo para falar não só do ambiente, mas também de você, do morador, né? Como que você tá para o seu ambiente ficar bem e você também ficar bem, né? Para existir esse elo entre o morador e a casa e tudo prosperar, tudo ficar bem. Legal, porque no processo terapêutico que eu faço, que eu desenvolvi para a cromoterapia, né? Porque normalmente quando você pensa na cromoterapia, você pensa na lanterna cromática, que faz parte, e você pensa sempre num atendimento presencial, por conta da lanterna cromática, e muitas vezes as pessoas acham que é você ir lá, fazer o processo terapêutico, aplica as cores até outro dia. Quando, na verdade, se você usa o conhecimento que a gente tem da cromoterapia todo momento na sua vida, e é isso que eu oriento aqui no meu processo, para o equilíbrio emocional, físico, enfim, a pessoa acaba, né? É nessa perspectiva de ajudar a pessoa a identificar qual é o seu estado emocional naquele dia, e aí indicar, por exemplo, a cor que ela vai usar, ou qual é o objeto ou a planta que ela vai ter perto dela, para favorecer esse equilíbrio ou aumentar uma coisa que ela já tem. Por exemplo, quem trabalha e que precisa dar, quem trabalha com um processo criativo, quem precisa escrever, quem precisa produzir material para rede social, jornalistas, enfim, né? Profissionais que precisem desse processo criativo. E aí a pessoa está lá se sentindo meio melancólica, até meio triste. Eu vou orientá-la a colocar cores mais vibrantes, né? O laranja, o amarelo, até o vermelho, dependendo da situação. Sim, Se essa pessoa tem pressão alta, por exemplo, eu já não vou indicar o vermelho para ela, porque o vermelho a pessoa tende a aumentar a pressão. Então, eu vou indicar que ela use o amarelo, por exemplo, que vai aumentar o nível de criatividade dela também, mas não é tão excitante quanto o vermelho. E vou sugerir que se ela não tiver, por exemplo, uma roupa amarela ou não faz parte da cartela dela, como não faz da minha, por exemplo, ela pode ter numa planta, ela pode ter num vaso, ela pode ter num quadro. Ela está sofrendo a influência também, que é como acontece no Feng Shui, né? sim, trazer as cores para o ambiente, né? Então, Para o ambiente e para alimentação. As pessoas normalmente não pensam na cromoterapia relacionado à alimentação, né? E você pode relacionar. Então, quais são as cores de alimentos mais indicadas para você ingerir de manhã? Que é quando você precisa de energia, quando você precisa de força, quando você precisa de acordar. Quais são as cores que acordam? Amarelo, laranja, vermelho, eu né? lembrei do ovo. Então, então você pode comer o ovo, você pode comer alimentos de casca vermelha, alimentos de casca laranja, então você pode escolher o mamão, você pode escolher o ovo, você pode escolher a banana, você pode escolher o morango, você pode comer maçã, né? Olha só Uhum. quantas possibilidades que você tem aí de manhã, né? E quando você vai dormir, que você está precisando relaxar, você está precisando ficar mais tranquilo, você está precisando, né, de uma conexão com a espiritualidade, de repente. Quais são as cores relacionadas a isso? São as cores mais frias, o índigo, o azul, o roxo,
Então, quais são os alimentos que você pode escolher? Por exemplo, a berinjela, por exemplo, a uva, né? E aí a gente vai fazendo as relações aí das cores da cromoterapia com outros alimentos, elementos naturais que a gente tem, e aí, por que não associar, então, com a alimentação, né? É Muito uma coisa que é legal. muito legal de você fazer, e eu tenho feito essa Sim. orientação para as pessoas que eu atendo e tem dado um super resultado. Então, eu, ao invés de comer a uva no meio da tarde, por exemplo, eu deixo para comer mais perto da noite, ou à noite mesmo, porque eu vou estar favorecendo aí o meu sistema todo a ter uma noite mais tranquila. E aí funciona super bem. Não sei se no Feng Shui existe essa coisa, né, de que de manhã tal cor, de manhã tal lugar, à tarde outro lugar, à noite outro lugar. Não sei se vocês têm essa questão também, essa orientação que você pode dar aí para as pessoas. Não, a gente utiliza as cores mesmo nos ambientes e nos detalhes. Nos quadros, eu uso muito quadro também, coloridos no Feng Shui. E... Mas assim não, pelo menos na escola, não na escola que eu utilizo, né? Uhum. Tem várias escolas diferentes? Como que. Tem algumas escolas de Feng Shui. Tem algumas, assim, escola do chapéu preto, que é o que eu uso. Tem a escola das estrelas voadoras, tem várias. Então, Nossa, que diferente. aquelas escolas que usam os pontos cardeais, por exemplo, para aplicação do baguá. Eu não, eu já utilizo a porta de entrada para aplicar o baguá. Então, o Hum, objetivo é sempre o mesmo, né? Mas existem várias hum. escolas, vários ensinamentos, enfim. Que legal, que legal. Não sabia, eu só conhecia essa da porta de entrada, que é a que a minha irmã utiliza também. Mas não sabia dessas outras Escola da tendências, Cuba, escolas aí. cardeais, né? Que bacana, que diferente, né? Muito diferente. Bem legal isso. Sim. Bem legal. Como você orientaria alguém que queira, que esteja pensando em montar aí um ambiente que queira a sua casa toda num ambiente acolhedor, num ambiente mais tranquilo? Quais as orientações que você daria para elas? Você acha que é mais indicado ela pensar na casa dela ou num escritório, enfim, assim, para que seja tudo muito linear? Ou você fala assim, ó, talvez seja melhor a gente aplicar no quarto isso, na sala aquilo, de acordo com o baguá. Como que é isso? Eu gosto de fazer de acordo com o baguá e também de acordo com os ambientes. Então, no quarto uma coisa, na sala outra, e mesclar isso de acordo com o baguá também. Cada área, uma cor, um elemento, uma planta diferente que dá para usar. E assim eu vou A fazendo. O gente quadro, sabe que tem. Desculpa, pode continuar. já acabei, pode falar. A gente sabe que tem plantas que são mais apropriadas para determinados locais da casa mesmo, né? E Sim, aí, como que faz essa escolha aí? a escolha eu faço pelo baguá, às vezes área de relacionamentos, não pode usar pontiagudas, plantas mais pontiagudas. Então eu coloco algumas plantas melhores para essa área. A área do trabalho, eu coloco outras plantas relacionadas. A área da prosperidade, eu gosto de usar dinheiro em penca, bambu da sorte, calanchoé, que é a flor da fortuna, girassol. Girassol também dá para usar na área do sucesso, na área da saúde. Então, vai dependendo muito de como que é a configuração, né, do apartamento, da casa, do escritório, das pessoas, e como que a gente pode ir encaixando cada coisa.
Muito legal isso, muito legal, muito bacana. É interessante como a gente pode associar, né, o uso do Feng Shui, que usa cores fundamentalmente, né, com a cromoterapia. Então, você ter aí o Feng Shui com toda a sua história, que é milenar, todo esse conhecimento, né, super antigo, que vem aí passando séculos a séculos e vem nos favorecendo como a cromoterapia, que também é um conhecimento milenar, que também tem fundamentação científica e que vai ajudar as pessoas aí a manter o controle, o equilíbrio, a saúde emocional, física e mental. São coisas fundamentais que a gente pode fazer e que são simples, né? São elementos simples que a gente pode utilizar, coisas que a gente tem em casa mesmo. Então, aqui na minha mesa, ó, o que eu resolvi fazer, né? Eu tenho aqui os lápis de cor numa caneca verde que tem os elementos de outras cores e esse verde está o tempo todo me influenciando. E é uma coisa que estava lá na minha cozinha, sem uso, e que eu transformei num porta-lápis. E que, Muito boa ideia. né, e assim, a gente pode ter isso aí na nossa vida. Eu tenho um peso de papel que é uma pedra, né? Uma pedra. É só uma pedra. E tá tudo bem, mas que também tá me influenciando aí positivamente o tempo todo, né? É uma pedra com tons pro amarelo. Então, além do que, eu uso muito post-it. Os post-its estão aqui e o tempo todo eles estão me influenciando Eu também, bastante. Amarelinho, verdinho, gosto. né? Muito legal. Querida, você tem alguma dica, orientação, alguma coisa que você queira falar aqui para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso papo de quinta-feira? Sim, utilizar as cores a nosso favor, né? Para trazer mais alegria para nossa vida, porque influencia muito. Então, utilizar as cores pensando, né? Por que que utilizar aquela cor aqui e ali e não simplesmente ir colocando, né? Porque isso influencia muito mesmo a nossa vida. Utilizar bastante quadros, nos detalhes. Se quiser usar uma cor mais forte, coloca nos detalhes. É isso aí. Bom, então a gente vai encerrar esse nosso papo, esse nosso encontro, que foi super legal, passa super rápido, né, gente? E eu quero Muito. fazer um convite para vocês que estão aí em casa nos acompanhando, seja ao vivo ou vendo depois, o convite fica aberto. Na próxima terça-feira, na hora do almoço, às 13h30, eu faço uma live rapidinha de hora de almoço com alguma dica interessante. E a minha dica da semana que vem vai envolver saúde bucal. Você é daquelas pessoas? Pergunto para você, Rosa, você é daquelas mulheres que morrem de medo de dentista? Ah, eu tento fugir, sim. A gente tenta fugir do dentista, né? E aí, então, na semana que vem, eu vou fazer uma live rapidinha na hora do almoço falando sobre esse medo de dentista. E na quinta-feira, às 19h19, eu vou conversar aqui com um dentista e aí ele vai falar pra gente coisas relacionadas a esse nosso medo. Afinal de contas, por que a gente quer fugir do dentista? O que dá medo na gente? Por que a gente vai. Porque, vamos falar real, a gente foge do dentista, mas quando a gente chega lá, tá tudo certo e a gente sai de lá com um sorrisão bonito, né? Que se a gente for deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá, vai dar ruim. E aí, então, na terça-feira, 1h30 da tarde, essa live rapidinha que eu vou falar sobre o porquê, afinal de contas, a gente tem medo de dentista. E na quinta-feira, o meu amigo Benedito Neves, dentista, vai contar pra gente algumas coisas que fazem com que a gente desenvolva esse medo e como resolver.
Ai, que legal, Vanusa, que você adora ir ao dentista. Eu só não sei se esse teu adoro foi um adoro de verdade ou se foi um adoro com sarcasmo. De qualquer maneira, eu tinha muito medo de dentista. E agora eu superei esse meu medo, então tá tudo certo. Tem jeito de fazer isso, a gente consegue fazer isso, e vai ser o meu tema aqui na rede social semana que vem. Todos, todas e todos convidadíssimos. Rosa, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui conversando comigo. Vanusa, depois você me conta no direct esse teu adoro, se é um adoro mesmo, ou se é um adoro daquele, assim, mais, mal menos, tá bom? Eu vou abrir na semana que vem caixinhas de perguntas, então vocês coloquem perguntas aí para eu fazer para o Benê, que vai ser bem legal. Grande beijo. Beijo e só mais um recadinho. Para quem tiver muito interesse em Feng Shui e quiser aprender Feng Shui comigo, eu abri um grupo de estudos de Feng Shui que eu faço através do Google Meet. Então, fala comigo, me manda um direct que eu te coloco lá no grupo. Toda segunda-feira, às 21 horas. Então, quem quiser aprender Feng Olha Shui, que legal, que legal. Aproveita então, mandem aí um direct para nossa querida Rosa Helena. Queridona, grande beijo. Vanusa, grande beijo. Vocês todos, todos e todos que estão aí acompanhando. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. tchau!